Uhum. Parte da claquete, né? Tá, então seguindo. Tá, então nessa linha 9 a gente tinha esse cenário, só faltou a gente dizer que esse atributo do objeto começou com 0, beleza? E aí nessa linha a gente já vai alterar ele para 11. Então aqui muda isso daqui de 0, passa para 11. Tá aí tranquilo, né, Dirley? Certo. Nessa linha aqui, que.método passando 13. O que ele está fazendo aqui? Sempre que a gente tiver variável de referência, ponto alguma coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando um membro da classe correspondente ao tipo dessa minha variável. Então, ó, variável ponto. Então, o que eu estou fazendo? Acessando um membro da classe correspondente ao tipo dessa variável. Esse membro pode ser tanto estático quanto de instância. Ok? Nesse caso aqui, ele é um membro de instância. Ok? O que implica isso daqui? Implica que a gente está dizendo assim, ó, fala para o objeto que está sendo referenciado por quê, fala para ele invocar esse método chamado método. Ok? Então, o que vai acontecer? O objeto que está referenciado por ele vai começar essa execução aqui. Só ele, os outros objetos não estão fazendo isso. Tá aí, beleza? Tá, ele está passando aqui o atributo 13. Esse 13 aqui é o mesmo atributo que a gente passava, por exemplo, em LP1, com a diferença que os nossos métodos eram todos estáticos. Beleza? Tá, esse parâmetro aqui recebeu o valor 13. Ok? Esse atributo, a única relação que ele tem com isso daqui é a coincidência deles terem o mesmo nome. Eles não têm relação direta nenhuma para o Java. Tá? Então, beleza. Aí o que a gente está fazendo aqui? Eu estou dizendo que atributo recebe dis.atributo vezes 2 mais atributo. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Se eu colocasse atributo igual a atributo, ele estaria se referenciando a quem? A esse atributo ou a esse atributo? O mais próximo, o de instância ou o parâmetro? O do método aqui, né? O parâmetro. Por quê, Odirley? Porque ele vai sombrear. Você pode ter dentro de um método uma variável com o mesmo nome da sua variável de instância. Ele sempre vai considerar aquela utilização dessa variável como sendo a variável mais próxima dele, dentro desse escopo. Então, ó, nesse caso, o atributo para ele é esse atributo. Então, a minha variável que tinha o valor 13 vai passar a receber o quê? Vai passar a receber, o que é esse negócio aqui, this.atributo? É a forma que eu tenho, e como que eu faria para me referenciar a esse atributo? Eu tenho que criar uma distinção entre os dois, mas eles têm o mesmo nome. Como que eu faço para dizer, não, Java, agora você vai considerar a minha variável de instância? Então, para isso, você vai fazer como? Você vai adicionar o termo this ponto antes do nome da variável. Beleza? O this, nesse caso aqui, ele vai considerar a variável de instância do objeto. Que objeto? Que objeto? Aqui, ó, o this.atributo vai estar fazendo referência ao atributo do objeto. Minha pergunta, que objeto? Não. De que objeto? Do objeto que invocou esse método. Ok? This aqui é uma variável de referência implícita que aponta para o objeto que invocou o método. Só isso. Ele é uma variável. Esse this aqui, ó, ele é igualzinho isso daqui, ó. A diferença é que um chama que e o outro chama this. E o this não precisa ser declarado, ele já é implícito dentro dos métodos de instância. Ok? Beleza? Então, ó, o Dirley, se a gente trocasse aqui, por exemplo, imagina que a variável que fosse visível aqui dentro. Se eu colocasse que.atributo, eu não estaria pedindo para ele pegar o atributo do objeto referenciado por que? Ó, igual aqui, ó, que.atributo. Eu não estou pedindo para ele ir lá e olhar para o atributo do objeto referenciado por quê? Né? Se aqui eu tivesse que e essa variável que fosse visível aqui dentro, seria a mesma coisa. A diferença aqui é que em vez de eu pedir a informação de outro objeto, eu estou pedindo a informação do próprio objeto que está invocando esse método. Variável diz só existe em contexto não estático. Ok? Alguém imagina o porquê que ela só existe em contexto não estático?
A variável this, ela só existe, ela só pode ser utilizada dentro de um contexto estático. Perdão, não estático, de instância. Não, mas tem... É porque é o seguinte, ó, eu acho que vai ao encontro do que você está falando. Se eu tivesse um método, se esse método aqui ele fosse estático, como que eu poderia invocar ele aqui na main? Deixa eu abrir um outro código. Não, aqui dentro mesmo. Imagina que eu tenho assim, ó, teste, o nome da minha classe chama teste. Eu tenho um método chamado método, passando um atributo qualquer, nem vou fazer nada com esse atributo. E aqui eu tenho a main, public static void main. Quero chamar dentro da main o método método. Uma possibilidade, teste.método. Ok? Ou, como eu já estou dentro da classe teste, eu poderia omitir esse teste ponto. Mas isso daqui funciona. Beleza? Tá. Do jeito que a gente tem aqui, a gente está colocando que.método. Isso significa que quem está invocando o método chamado método? Não é aqui. Tá? O objeto referenciado por quê? Evidente para todo mundo, né? Não, o cara não está falando que está evidente, não. Objeto é que vai lá no objeto. Vamos traduzir isso tudo. Vamos lá. Tá, então, ó, seguindo. O que eu falar e você não entender, você fala pra mim. Ok? Tá, eu estou invocando esse método aqui. Esse método é um método estático. Posso. Esse método é um método estático. Como ele é estático, ele pertence à classe. Logo, para eu invocar ele, quando fala invocar, todo mundo entende, né? Chamar o método. Para eu invocar ele, eu não preciso ter nenhum objeto para intermediar isso daí. O Douglas ele fica rindo. Ok? Isso é evidente para todo mundo, né? Certo? Tá, agora aqui nesse caso, eu tenho uma chamada similar, que é ponto método. Estou chamando um método também. Ok? Mas na verdade, quem é que está chamando esse método nessa linha? O objeto referenciado por quê? Ok? Aqui, algum objeto invocou esse método aqui dentro? Do jeito que está aqui. Algum objeto invocou esse método? Não, certo? Então pega até essa parte. Aqui nenhum objeto invocou, aqui um objeto invocou. Tudo bem? Se eu estou aqui dentro e eu estou usando a variável this está se referenciando ao objeto que invocou isso daqui. Tudo bem? Logo, é o mesmo objeto referenciado por quê, concorda? Ok? Então aqui dentro, se eu usar o this, eu sei que é o objeto que invocou esse método. Aqui, se eu chamar um this, eu sei quem que é o objeto que invocou esse método? Não sei porque ele nem existe. Ok? Por isso que a variável this só existe dentro de métodos de instância. Porque o método de instância é aquele que requer um objeto para ser invocado. Aí, beleza? Então, seguindo. Então, nessa linha, aqui a gente veio e chamou, atributo está valendo 13. Ok? Então, essa minha variável que estava com 13 vai ter esse valor sobrescrito. Que valor que ele vai receber agora? This.atributo, ou seja, o valor do atributo do objeto que invocou esse método. Que no nosso caso aqui, é quanto? 11. Beleza? Então vai ser o quê? Aqui vai ter 11 vezes 2, 22, beleza? Mais quanto? Mais 13. Ok? 35, né? Beleza, então atributo recebeu 35. Que atributo que recebeu 35? Esse ou o da instância? O do parâmetro aqui, né? O do método. Tá, então ele está com 35. This.atributo, então esse cara aqui, recebe atributo vezes 2. Quanto que ele vai receber? Não, ó, de novo. Nessa linha aqui, o que mudou? Mudou esse atributo aqui, que estava em 13 e foi para 35. Tudo bem? Na linha seguinte, quem que eu vou alterar? Eu vou alterar this.atributo, que é esse cara aqui. Quanto que ele vai receber?
35 vezes 2. Visualiza, Douglas? 35 vezes 2, 70. Então agora o que mudou aqui no nosso desenho é que agora a gente tem aqui dentro, por enquanto não tinha mudado, tava essa realidade aqui. Então aqui dentro eu vou ter 70. Beleza? Tá, então seguindo. Aqui ele vai mostrar quanto? 35. Beleza? Saiu daqui, ele vai voltar para onde? Aqui é onde ele chamou. Volta para cá. Né? System out, println, que.atributo. Que.atributo, 70. Por isso, 35 e 70. Beleza? Dúvidas? Não? Então, seguindo. Essa aqui também era facinho, né? Vamos lá, vamos entender o porquê que ela é facinho. Então, ó, já sabe também... Ah, não. Essa aqui a gente não sabe se ela compila, mas de fato ela compila, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos identificar. Vocês visualizam algum erro de compilação? Ou alguma linha que você não tem certeza que tem erro, mas que você está achando estranha? Não? Agora não, mas Na prova eu achei. na prova eu achei. Atributo mais mais. Você achou que ele poderia não funcionar por quê? Não sei se você falou agora. De que variável de instância recebe o valor inicial. Então assim, ó, se isso aqui fosse uma variável de método, de fato não compilaria. Como ela é uma variável de instância, ela vai funcionar. Por quê? Porque na hora que esse objeto for criado, ele já vai receber o valor 0. Na hora que essa linha for executada, recebe o valor 1. Ok? Então vamos lá. Então isso daqui de fato compila, tá? Não tem erro nenhum. Então agora a gente tem que ver o que é que ele vai mostrar. Então beleza, seguindo, começando aqui na main. Mesma coisa, a gente vai ter isso daqui, um que vai estar apontando, ó, um que, beleza? Vai criar um objeto, esse objeto tem um atributo. Então esse mesmo cenário aqui, beleza? Essa linha de criação vai produzir isso. Ok? Então a gente está nessa linha aqui. Ok? Tá, só que na verdade ela vai começar com isso, a hora que isso daqui foi executado, criou o objeto, colocou o valor dele, atributo, em 0. O que ele vai fazer em seguida? Lá no lado 3. É. Depois dessa daqui. Tá. Então, depois disso daqui, ele vai executar o quê? Ele vai chamar o construtor, tá? Então é procedimento padrão. Criou o objeto, chama o construtor em seguida. Beleza? Então criou por enquanto ele está com valor 0, ok? Vai chamar agora o construtor. Vai passar por esse construtor, o construtor está definindo que atributo tem que ser incrementado em 1. Então esse atributo aqui vai receber 1. Beleza? Tá, e aí volta para cá. Que ponto atributo recebe o que ele já tinha mais 5. Ok? Então aqui vai para 6, né? Então sai o 1, entra o 6. Beleza? E a gente imprime esse atributo. 6. Então vamos olhar lá. Os dois primeiros não é, né? Ele compila. 4. O código compila e imprime o valor 6. Vamos ver se tem mais alguma. O código não compila, o código compila e imprime 5. Se a linha 8 fosse removida, o código compilaria e imprimiria 1. Certo, né? Então seria 32 e é 4. Isso pode usar porque já Não, porque eu poderia remover uma linha, por exemplo, se eu removesse a linha 7, ele compilaria? Não compilaria, né? Beleza? É que
poderia colocar passaria a compilar, mas aí poderia subentender que antes ele não estava compilando, ele estava. Então, beleza, vamos para 5. Tá, então na 5 a gente tem essas duas classes e a gente precisa apontar locais aonde essas classes vão ser salvas e como que a gente vai compilá-las. Ok? Tá, então o que a gente tem que fazer? Ó, eu tenho que salvar, escolher aonde que eu iria salvar isso daqui. Aonde você vai salvar, fica a seu critério. Ok? Então, por exemplo, ó, eu vou salvar essa primeira classe aqui na pasta c2pontos/kleber/prova. Ok? Aí aqui eu teria que fazer o seguinte, ó, colocar essa classe na pasta p1/questão 5/questão.java. Tudo bem? Essa é uma possível localização para a primeira. Tá, e a segunda? Eu, se estivesse fazendo prova, colocaria no mesmo lugar. c2pontos/kleber/prova/p1/questão 5/outro, né? /prova.java. Ok? Mas eu poderia, sem problema nenhum, aqui colocar, por exemplo, Douglas. Beleza? Só para dificultar, vou deixar Douglas. Ok? Beleza. Então, seguindo. Tá, então isso daqui era o que ele estava pedindo pra gente. Ó, mostra aonde é que você vai salvar. Então, A1, ou A, seria isso daqui. A2. A gente sabe que nessa segunda classe tem um erro de compilação. Aí ele te pede para apresentar uma solução para corrigir esse erro de compilação. O que vocês veem de erro de compilação na classe P1, questão 5, outra prova? A gente está usando a classe e não está importando. Toda classe que eu utilizar, eu preciso importar? Isso, se ela estiver em outro pacote e ela não for do pacote JavaLang, eu tenho que importar. Beleza? Então aqui eu estou no pacote outro, né? P1, questão 5, outro. E a classe que eu quero utilizar está no pacote P1, questão 5. Então uma possibilidade aqui para eu arrumar isso é eu colocar import P1.questão 5.questão. Beleza? Essa é uma solução. A3. Ele fala agora para você utilizar uma outra solução sem utilizar import. Vocês foram mais espertos do que eu. Não era a resposta que vocês deram que eu queria, mas a resposta que vocês deram solucionava também. O que vocês fizeram? Vocês foram malac e falaram assim, ó. Vem aqui, troca esse pacote e coloca essa galera toda dentro de P1.questão. Tá certo. E tem um outro jeito que é o que eu esperava que vocês fossem colocar. O outro jeito é o quê? Sem utilizar import. E sem fazer essa estratégia que vocês fizeram. Não. Para que a gente usa o import? Não é porque a classe está dentro de outro pacote. Para simplificar a digitação do nosso código. Ok? Então, assim, o import ele não é necessário. O import ele é um atalho para a gente não ter que ficar digitando sempre o quê? O nome completo da classe. Beleza? Então, aqui, uma solução para isso aqui seria a gente colocar P1.questão 5.questão que igual a new P1.questão 5.questão abre e fecha. Beleza? Certo. E a última é como que você compilaria isso daqui. Tudo bem? Então, primeiro, ele pedia para a gente indicar qual que é o diretório atual. Então, aqui no meu caso, eu vou assumir que diretório atual, por exemplo, é C2 Ok? Se eu tiver no C2 qual que vai ser a linha de comando que eu vou utilizar? Para compilar. Vou começar com a parte mais difícil. Java C. Um tiro para ver se está lá dentro. Né? Não, mas é que ele fala assim, ó, assumindo que a gente salvou, né, nas pastas da questão 1. CD?
Não, a gente já está dentro de C2 pontos. Eu estou assumindo que o meu atual é C2 pontos. Menos CP. Não. É, ou C2 pontos ou Kleber direto, né? C2 pontos. Douglas. Qual que a gente quer compilar? Ele quer que a gente compile a prova. Então, o do Diego estava certo. C2 pontos. Kleber. Kleber barra prova. Barra espaço P1, barra ponto e vírgula. O barra aqui é facultativo, tá? Põe ou não. Eu poderia aqui colocar ponto e vírgula. Ou pode ir direto daí. Pode ser. Pode ir direto, tipo, você coloca Douglas, prova, pergunta, questão. Isso, eu vou colocar o caminho completo. Douglas, Prova, pergunta, questão. prova. Não, gente. Nossa, a gente fez tantos exercícios, não decoraram ainda. Ó, a gente tem que indicar o caminho para o começo do nome completo da classe. Quando falar nome completo, eu não estou falando nome completo porque acho completo bonito. Porque nome completo é o nome inteiro, pacote mais nome simples da classe. Ok? O nome completo da classe que eu estou utilizando é P1, questão 5, questão. Então eu tenho que indicar o caminho até aqui, ó. A partir daqui, o Java vai se virar. A mesma coisa vale para cá. A minha classe, cujo nome simples é prova, começa o nome dela aqui, em P1, questão 5, outro. Então, o que eu tenho que indicar? Isso daqui. Ok? No momento em que o Java precisar encontrar isso. Tá aí, beleza? Então, Foi? Então, para a gente compilar, ele vai ter que encontrar qual que é a classe que eu estou me referenciando dentro da classe prova, que é a que eu quero compilar. Então aqui, ó, eu já coloquei os dois caminhos aqui dentro e agora eu vou indicar qual que é o arquivo que eu quero compilar. Então, Douglas, prova. Foi você sugeriu, eu não tirei, verdade. Até aqui, né? Beleza, é aqui prova, barra P1, barra questão 5, barra questão, não prova, né? Outro, barra prova, ponto, Java. Beleza? Que é o arquivo que eu quero compilar. Especificamente na compilação, como eu já estou indicando o caminho do arquivo que eu quero compilar, não faz muito sentido eu falar para ele apontar a pasta onde esse arquivo está, sendo que ele já está encontrando esse arquivo. Me entende? Eu posso... Então, se você deixar, não tem problema, mas você pode tirar isso daqui. Ok? Então, se você colocar isso daqui, também funciona. Diferente da execução. Na execução, eu tenho que manter por quê? Porque na execução, o que eu estou colocando nesse segundo parâmetro aqui não é o caminho da minha classe, é o nome da minha classe. Então, eu vou colocar P1 para ele, ponto, prova, P1 ponto questão 5, ponto outro, ponto prova. Ok? Aonde que ele vai procurar isso daqui? Dentro dessa pasta. E não vai encontrar. Beleza? Então, para esse caso, se fosse execução que ele tivesse pedido, em vez de compilação, seria aqui ponto e vírgula, C2 pontos, barra Douglas, né? Barra prova. Beleza? Por via das dúvidas, usa esse daqui. Sempre. Tá? Ok? Então, beleza. 4 foi dúvidas? Tá. E aí, acho que 6 e última, né? 6. Então, a 6 ela compila. O próprio enunciado já diz pra gente que ela compila. E mesma coisa, né? Não, ela compila. Tá dizendo que compila? Nossa. Essa dava pra ter... Ainda dá, né? Não, essa aqui, o enunciado tá errado. Essa classe não compila. Pô, o que é isso? Por quê? Se você descobriu por que ela não compila,
eu distribuo. Não que eu distribuo, eu faço a divisão por 5 e amplio. Não, eu quero que você fale pontualmente. Fala assim, ó, isso aqui não funciona. Não funciona por isso e aquilo. Só quem tirou 10, né? Pra já refutar essa nota. Então vamos lá. Ainda bem que o Kleber não tá hoje. Ah, não, o Kleber tá ali. E aí, Kleber? Vai salvar a galera, não? Vai salvar, cara? Vamos perder esse 10, hein? Vai voltar esse 10. Ele vai virar 10, cara. Vai virar 10, Então vamos lá, ó. Isso daqui não compila, por quê? O que a gente aprendeu, que eu até montei uma tabelinha lá, de acesso de membro de instância e membro estático. Vamos até montar aqui de novo. Ó, agora já era. Membro de instância, membro estático, pode ser acessado em ó, vou aumentar um pouquinho a fonte já. Então, ó, a gente sabe que o membro ele pode ser estático ou não estático, que é o mesmo que dizer que ele é de instância. Então eu sei que o membro de instância ele pode ser acessado num contexto não estático, ou seja, num contexto de instância? Pode, né? Então aqui, sim. Beleza? O membro estático, vamos para isso aqui, ó. O membro de instância, ele pode ser acessado em um contexto estático? Um membro de instância pode ser acessado num contexto estático? Vamos para esse daqui. Membro estático pode ser acessado num contexto de instância? Pode. Membro estático pode ser acessado num contexto estático? Evidente, né? Sim. Então, quem que não pode? Quem não pode é esse daqui. Membro de instância não pode ser acessado em contexto estático. É o que a gente está dizendo, ó. É isso daqui. Imagina esse código que eu estava fazendo aqui. Imagina que eu tenho um atributo aqui, int, atributo. Se eu colocar atributo mais aqui, eu vou estar aumentando o atributo de quem? Não tem objeto. Por quê? Porque para eu chamar um método estático, eu não preciso de objeto nenhum. Logo, esse atributo é o mesmo que eu usar this aqui dentro. Eu consigo usar this aqui dentro? Não, por quê? Porque não tem objeto. Ok? Então, agora a gente olhando aqui, a gente vê que esse método não compila por conta de qual linha? Linha 5. Linha 5. Essas duas aqui compilam? Compila. Membro estático e membro de instância pode ser acessado em contexto de instância. Ok? Tá, então vamos ver agora as alternativas. Esse código não compila, pois há um erro na linha 5. Certo. Então a 1 marca. Esse código não compila, pois há um erro na linha 10. Errado. Beleza? Código não compila, pois há um erro na linha 9. Errado. Código não compila, pois há um erro na linha 6. Errado. Estático dentro de estático. Tranquilo. Se uma linha for removida... Olha que maldito, em vez de falar qual que é a linha, né? Mas é que se eu falasse, você já pegava as outras de cima. Se uma linha for removida, que a gente já sabe que é a linha 5... Ó, a última a gente já sabe que tá errado, né? Porque esse código não compila. Então tá entre essas duas aqui. É a 1 e uma dessas daqui. Ok? Se uma linha for removida, a gente já sabe que é a linha 5. Então, se a linha 5 for removida, esse código compila, é fato, ele compila. Agora a gente tem que ver o que é que ele vai imprimir. Vamos lá. O que é que ele vai imprimir? Beleza. Criei o objeto, referenciei ele por quê? Beleza? Quando está valendo, ó, ele tem dois atributos. Um chamado instância e outro chamado estático.
Nesse momento, quanto está valendo instância? Depois da execução da linha 13. Antes de executar a 14. 0. Quanto está valendo instância e estático? Quanto está valendo depois da execução da linha 13, instância e estático? Por que você supõe que seja 1? Estava zero, ele foi mais. Mas você está olhando o código de forma arbitrária, né? O mais está dentro da onde? Dentro do método chamado contexto não estático. Esse método só vai ser executado se ele for invocado, né? Depois da linha 13, na linha 13, eu chamei pelo método contexto não estático? Não chamei. Então, tanto instância quanto estático estão com o valor 0. Ok? Beleza? A 14. Na 14 eu estou invocando o método contexto estático. Está invocando também aí, Douglas? Estou chamando pelo método contexto estático. Beleza? A gente removeu a linha 5. Ok? Então agora só tem a linha 6. Estático foi para quanto? 1. Beleza? Por direito, acompanhando? Foi para 1. Então vai a próxima linha agora. Essa linha aqui que vai executar. Contexto não estático. O que vai acontecer lá no contexto não estático? Para quanto que vão as nossas variáveis? A de instância vai para 2 e a estática vai para 1? Alguém sugere algo diferente? A instância vai para 1, estático vai para 2, Fernando. Por quê? A estática é aquela que a gente tem, que a gente compartilha ela. Eu já chamei ela aqui e ela foi para 1 nessa linha. Ok? A instância continua com 0. Nessa linha, instância foi para 1 e estático foi para 2. Entendeu? Beleza? Ah. Se a gente colocasse static também no instância, ele também compilaria. Né? Colocando o static lá na linha 3, na linha 2, eliminaria a nossa necessidade de ter que apagar a linha 5. Só que assim, só o fato da gente tirar a 5, ele já compila. Por que você supõe que não? Então não supõe nada, não. É, porque a gente vai... Também, porque eu falei para ele instalar o 5 para funcionar. Ah, não, tem que tirar uma. Tem que tirar de fato a 5. Na verdade, você poderia tirar outro, mas se não tirasse a 5, não compilaria. Beleza? Então, aí aqui embaixo, isso daqui compila? Compila, né? Que é ponto estático, que mostraria... Instância, perdão. 1. E estático, isso aqui compila? Hã? Compila, por quê? Porque a gente está dentro da classe onde foi declarado estático. Como que eu poderia fazer aqui? Quais formas alternativas eu teria para colocar esse estático? Além desse só estático assim. Poderia colocar questão ponto estático? Em vez de só estático? Questão poderia, sem problema nenhum, continuaria funcionando. Poderia colocar que ponto estático? Poderia também. Ok? Então, a minha variável de referência, ela enxerga tanto os membros de instância quanto os membros estáticos. Beleza? Tá, então a resposta aqui vai ser a 16, né? Então é 16 e 1, 17, né? Certo? Tranquilo? Divisão dos